Estamos de volta aqui pela TV Câmara, mostrando para você o programa Entrevistas. E o Entrevistas leva coisas importantes que acontecem aqui em Araraquara. Trabalhos que são divulgados além das fronteiras da nossa cidade. E hoje nós estamos aqui no SEMPEC, que é um centro muito especial dentro da Faculdade de Química da Unesp de Araraquara. E vamos conversar primeiro com o Rafael, que é o gerente técnico do centro. Explica para a gente o que é que esse trabalho é desenvolvido e o que tem a ver com você. Rafael, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Então, esse centro, na verdade, eu digo que ele é um sistema que deu muito certo dentro da universidade. Por quê? Porque ele faz o trabalho de prestação de serviço, então faz esse vínculo com a comunidade, e essa renda gerada dentro dessa prestação de serviço é revertida dentro do próprio centro, primeiramente para manter toda essa estrutura que a gente tem aqui e também para desenvolver pesquisas científicas, né? Então, a principal atividade do centro hoje é o monitoramento da qualidade de combustíveis e biocombustíveis dentro da região centro-oeste do estado de São Paulo, né? A gente presta serviço para a ANP, é feita desde a parte de coleta até o envio de resultados para a agência que fica em Brasília. Agora, você falou aqui para a gente que é na região centro-oeste, a região inteira? É a região inteira do estado de São Paulo. Depois a gente pode ir até o centro de controle, que é o nosso cérebro do laboratório, para acompanhar no mapa como é que eles fazem toda essa logística para conseguir coletar todas essas amostras. Vai até lá no Mato Grosso? Não chega no Mato Grosso, apenas no estado de São Paulo. Então, mas até lá as portas do Mato Grosso. Até as portas do Mato Grosso, exato. E como é que é o trabalho desenvolvido aqui? O trabalho desenvolvido é o de coleta, como eu havia dito, o ensaio físico-químico mesmo de todas as amostras, para verificar a qualidade, e logo em seguida, depois desses ensaios realizados e feita toda a conferência desses resultados, esses resultados são mandados para a ANP através de um sistema online. Então, os resultados que a gente gera aqui vão para a Agência Nacional do Petróleo, e a partir desses dados é que eles tomam como base para dirigir os seus trabalhos, né? Desde quando que vocês estão trabalhando nessa área? O centro começou os seus trabalhos em 2001, foi o primeiro contrato com a ANP, e a partir de então só tem crescido e expandido até hoje. Nós tivemos, há alguns anos atrás, um problema muito sério com adulteração de combustível. E talvez tenha sido esse o pedido da ANP. Como é que está hoje a situação? Então, na verdade, o grande problema da adulteração de combustíveis foi quando teve a queda do monopólio dos combustíveis no Brasil. Então começou a surgir bastante adulteração, e desde 2001 até hoje tem se notado uma tendência decrescente em adulterações. Esses dados podem ser verificados no site da própria agência com os relatórios mensais que eles divulgam para a comunidade. Então, por exemplo, se antes tínhamos uns índices de aproximadamente 30% de adulteração, hoje eles são bem mais baixos, com certeza. Isso é importante, dada também essa fiscalização. Exatamente, mostra a eficiência de todo esse trabalho que tem sido feito com a agência e dos contratados em cada estado, dentro do Programa Nacional de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis, o PMQC. Quando vocês fazem o trabalho de coleta, ninguém fica sabendo onde é, quando, como, nem em que horário? Não, ninguém fica sabendo. Esses dados são gerados aleatoriamente, então apenas o responsável pela coleta, o coletor, recebe esse material antes das visitas, e só então que ele sabe onde é que ele vai ter que chegar. Essas amostras, quando elas chegam no laboratório, nenhum analista sabe de onde ela veio e de que posto que ela é proveniente, porque são todas codificadas. Então, é até uma garantia da segurança do próprio analista, do laboratório e do programa em si. Realmente isto é muito importante. Quantas pessoas vocês têm hoje para fazer esse monitoramento? Hoje aqui no SEMPEC temos aproximadamente 30 colaboradores dentro da parte de monitoramento em si e de pesquisa. Falando nisso, tem uma área também especial na área de pesquisa. Sim, na verdade temos duas áreas dentro da pesquisa. A parte de combustíveis e biocombustíveis, na qual a gente tenta otimizar métodos já existentes e tenta desenvolver novos métodos muito mais rápidos e também confiáveis. E uma nova linha de pesquisa desenvolvida agora é a produção de biohidrogênio a partir de resíduos tanto industriais como resíduos da cidade, esgoto, por exemplo.
Então, hoje, por exemplo, nós temos aqui uma estação de tratamento de água que coloca novamente na natureza um produto com uma qualidade bem melhor. E também, nesse caso, seria assim e ainda conseguindo utilizar o combustível. Exatamente. A partir desse resíduo que sobra, por exemplo, da indústria citrícola, esse resíduo seria fermentado, né? Como é feito o processo hoje, porém, a partir de bactérias selecionadas para poder gerar um gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio seria aproveitado energeticamente. Bom, a gente pode conhecer? Podemos sim. Então, olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha bem rapidinha, daqui a pouquinho a gente volta para mostrar para você como é que é feito o trabalho deste centro aqui na Unesp de Araraquara. Aguarda rapidinho. Nós falávamos agora há pouco sobre a região que é atendida pela Unesp de Araraquara, falávamos da região centro-oeste, só para você ter uma ideia, é toda essa região aqui. O Douglas é técnico e explica como é que faz para atender toda essa demanda, né, Douglas? Tudo bem? Tudo bom. Então, são divididas em 10 regiões, então todo o estado de São Paulo, aquelas regiões são atendidas, são separadas por postos, e são 2 coletores que fazem toda essa coleta tanto de combustível gasolina, quanto diesel, quanto etanol. Então, nós fazemos toda essa logística de procedimento de análise, de coleta e mandar resultados para a ANP. Mas é grande o espaço todo que vocês têm que percorrer, não é? São aproximadamente 1.400 postos e mais ou menos, por cidade são exato 140 cidades por regiões. Como são 10 regiões, então são bastante espaço aí percorrido pelos coletores. É muito grande mesmo, o pessoal tem que trabalhar bastante, né? Como é que é o trabalho de logística? É feito um sorteio aleatório, então antecipadamente, antes do mês, a gente faz esse sorteio, aí, e o coletor também é sorteado, então fica a critério do sorteio mesmo de escolher qual vai para a região e qual região que caiu. E a gente percebe que dá certo, né? Isso, com certeza. Vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho do SEMPEC. Agora há pouco nós falamos sobre o trabalho de campo, onde os coletores vão até os postos, fazem a coleta. E aí eles trazem para cá. E o Adilson vai mostrar para a gente um pouquinho do trabalho que é feito aqui para que você tenha um combustível de qualidade no seu veículo. Adilson, esse laboratório o que é? Esse laboratório é o laboratório que a gente faz análise físico-química de álcool, diesel e gasolina. As análises físico-químicas são feitas nas amostras para determinar se ela está ou não adulterada. Então, são conjuntos de análises que são feitas em cada combustível que a gente vai poder concluir isso ou não. Ah, não é uma só? Não é uma só. Essa aqui atrás, por exemplo, esse equipamento, o que é? Isso daqui é um destilador automático. A gente faz a destilação de diesel e destilação de gasolina. Tá? Então, como que ele funciona? A gente tem o combustível e ele é uma destilação fracionada do petróleo. Então ele sai com faixas de temperatura em determinados pontos. Então a gente tem mais ou menos uma faixa, né? E a gente compara isso se ela está dentro ou fora. Porque qualquer coisa que for adicionado à gasolina ou o diesel, ele vai mexer com esse conjunto de temperatura, vai fazer com que fique fora. Então, a gente consegue com isso um dos indicativos de que foi adicionado alguma coisa. Porque se não foi, tanto o diesel quanto a gasolina segue um padrão. Agora me diga uma coisa, se for constatado aqui que existem irregularidades, o combustível não está nas conformidades, o que pode acontecer? Então, esse ensaio, no caso, a gente não consegue determinar o que é adicionado no combustível, qual substância foi adicionada. É uma substância adicionada tanto no diesel quanto na gasolina, que eles adicionam, por exemplo, vários tipos de solvente, isso traz prejuízo para o motor, ele vai danificar o motor. Além dessa máquina aqui, a gente está vendo que tem outras aqui que são outros tipos de análises. Sim, então aqui atrás a gente tem análise de ponto de fulgor em óleo diesel, tá? Só é feito no óleo diesel. E o que ele determina? Seria a temperatura mínima
em que numa fonte de calor o vapor que sai da amostra é combustível é possível inflamar. Então seria mais para efeito de transporte nesse caso, né? Porque é assim, como a gente transporta na temperatura ambiente, então a ANP determina um valor mínimo de transporte para o diesel, né? Se, por exemplo, ele tiver sido adulterado com um solvente, esse ponto pode ser abaixado e muito, e pode, por exemplo, ocorrer a explosão, ou no caso de um acidente que houver algum derramamento, é importante você ter essa informação de fácil acesso. Tá certo, obrigado. E a gente vai continuar acompanhando aqui no SEMPEC todo o trabalho que é realizado para que você tenha um combustível de qualidade. Já percebeu que não é pouca coisa não, hein? Então nós já sabemos como é feito o trabalho de coleta, como é feito o trabalho de avaliação. E o Rafael, explica para a gente agora, depois disso, depois desse processo, né? Primeiro foi feita a captação do material, foi feita a análise, e aí o que acontece? Depois de feita a análise, esses dados são compilados e são inseridos num sistema online ligado diretamente com a agência, com o banco de dados da Agência Nacional do Petróleo. Eles recebem esses dados e, a partir deles, eles tomam as diretrizes para tomar as ações de fiscalização. Bom, vocês não têm nenhum tipo de ação nesse sentido. Não, o centro ele faz o monitoramento, não temos o poder de fiscalizar. Então, quem faz a fiscalização aqui no Estado de São Paulo é a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, os órgãos do consumidor, por exemplo, o PROCON, e a ANP, que tem a ação nacional. Agora, para fazer esse tipo de trabalho, vocês também têm que ter uma avaliação. Exatamente. Para ter a qualidade num trabalho dessa importância, é preciso garantir que essa qualidade seja atendida. Isso é feito aqui no centro através da acreditação da ISO 17025. Essa ISO 17025, ela é uma ISO 9000 da qualidade para laboratórios de ensaio e calibração. Sempre, então, eles têm que estar aqui fazendo avaliação. Exatamente. O Inmetro vem, faz uma auditoria, vê se estamos atendendo todos os requisitos da norma 17025. Caso a gente esteja atendendo, nossa acreditação é mantida. Então tá certo. O SEMPEC, além desse tipo de trabalho, faz também o trabalho de pesquisa. É o que a gente vai acompanhar depois do intervalo. Então, aguarde aí. O Entrevistas está de volta aqui através da TV Câmara e nós estamos no SEMPEC. E a Letícia está aqui comigo agora, porque nós falamos antes do intervalo sobre o trabalho que é desenvolvido aqui também pelo Centro, trabalho de pesquisa, e ela tem um trabalho muito importante. Primeiro, obrigado pela sua presença, viu? Imagina, o prazer é meu. Agora me diz uma coisa, como é que é essa pesquisa que você vem desenvolvendo? Bom, a minha pesquisa, ela vem desenvolver no âmbito de reaproveitamento de resíduos para a produção de biodiesel. Visto que a produção de biodiesel hoje ela é só realizada com óleos com uma matéria-prima de alta qualidade. Então, o objetivo da minha pesquisa é trabalhar com matérias-primas de baixa qualidade, que seria óleos residuais, gorduras animais, esses tipos de óleos que as pessoas descartam no meio ambiente irregularmente. Por exemplo, o óleo de cozinha. Exato. E como é que está o trabalho? Bom, estamos iniciando ainda e até o momento as análises ainda estão indicando que vamos conseguir trabalhar com essas matérias-primas de baixa qualidade, produzindo um biodiesel de alta qualidade e, além do mais, que a produção de biodiesel, grande parte do seu valor agregado está na matéria-prima. E utilizando essas matérias-primas tem baixo custo, vamos conseguir produzir um biodiesel para ser adicionado ao diesel com um menor preço. Para a gente que é leigo aqui, a gente vê vocês que são pesquisadores. Quanto tempo demora, mais ou menos, uma pesquisa desse nível? Bom, eu estou no mestrado, então provavelmente o tempo de 2 anos para iniciar uma pesquisa e conseguir ter os melhores resultados. E a partir daí, de repente, deu tudo certo. O que acontece? Aí nós vamos para uma escala industrial e tentamos implementar isso numa indústria, num reatores grandes e produção em grande quantidade. Pelo que a gente pode perceber, você tem uma grande esperança de que isso aconteça até o final do seu mestrado. Acredito que sim. Tá, então, para ter essa matéria-prima, que é uma matéria-prima que as pessoas descartam no meio ambiente, então ela vai ser reaproveitada e ainda com combustível de qualidade. Exato.
É isso que esperamos no final da pesquisa. Olha, já percebeu que aqui tem coisa inteligente, muito inteligente, nós vamos mostrar mais para você. Bem, agora nós estamos em outro laboratório para uma outra pesquisa e vamos conversar com a professora Sandra, que tem informação importante sobre biohidrogênio, é isso? É isso. O que é o biohidrogênio? Hidrogênio é um gás, né, mas é um gás potencialmente energético. E ele pode ser gerado por um processo biológico a partir de resíduo. Ou seja, esse resíduo que as indústrias tratam o resíduo e dispõem esse resíduo no ambiente, mesmo dentro da legislação, ainda esse resíduo existe fonte de carbono que micro-organismos, especificamente bactérias anaeróbias, elas podem consumir esse resíduo e gerar esse gás. E esse gás ele tem um potencial energético e pode ser reaproveitado, por exemplo, na própria estação de tratamento. E como é que está essa pesquisa aqui? Então, a gente inicialmente nós começamos trabalhando com concentrações reduzidas dessas fontes de carbono. Por quê? Porque nesses resíduos existe uma concentração de fonte de carbono, só que ela é reduzida, tem pouquinho, né? Então a gente testou primeiramente nessas concentrações reduzidas, por exemplo, de açúcares, para poder, por exemplo, testar a vinhaça, que é uma fonte de carbono, aqui principalmente na região de Araraquara, existem muitos lugares que geram a vinhaça da cana. E é aquela que é jogada na própria cana, né? Exatamente. Utilizada como fertilizante. Exatamente, só que a vinhaça sendo jogada como fertilizante, o solo ele tem uma capacidade de absorver isso, mas que isso vai se tornar tóxico. Então, uma segunda possibilidade seria utilizar essa fonte de carbono da vinhaça para gerar o biogás. E um outro caso é o caso das indústrias citrícolas. Por quê? Porque elas têm, aqui na região de Araraquara, existem muitas com esse beneficiamento, né, principalmente do suco de laranja, e ela é uma fonte rica de carbono. Então, você pode utilizar esse resíduo para você gerar esse gás. Ou seja, as bactérias vão consumir esse resíduo, vão quebrar em partículas até menores e gerar o gás, que o produto final é o gás. E tem um outro produto importante também nesse trabalho todo, que é a água, que fica limpa. Exatamente, ela fica mais limpa ainda, né? Então você vai, na verdade, você vai consumir toda essa matéria orgânica que está nessa água e vai deixar a água praticamente própria para ser reutilizada. Para voltar no meio ambiente sem nenhum tipo de problema. Exatamente. E essa pesquisa vai até quando? Quando a senhora acha que já deve ter um resultado mais efetivo? Então, a gente teve resultado bastante promissor, principalmente com esse resíduo citrícola, que a gente ficou até assim feliz, até encorajou mais a pesquisa. Por quê? Porque a geração do biogás foi superior quando comparada com o próprio açúcar. Então, o que a gente espera? Hoje a gente ainda está em escala de laboratório, mas a gente pretende ampliar essa escala. Ampliar como? Modificando a configuração desses reatores. Reator, na verdade, é um local que ocorre essa reação. É uma reação biológica, né, que tem a bactéria e a fonte de carbono. E é exatamente essa aqui. Exatamente. A gente não trabalha com cultura pura. A gente trabalha com os lodos que são gerados nas próprias estações de tratamento. Ou seja, nessa mistura de bactérias, a gente tem as bactérias que geram o gás e as que consomem o gás. Só que a gente faz um tratamento prévio para que fique um consórcio de bactérias geradoras de hidrogênio. Aqui é um exemplo, esse é um lodo que veio de uma estação de tratamento. Esse lodo ele já foi purificado, a gente tem até isolado bactérias geradoras de hidrogênio, a partir do lodo da estação de tratamento. A partir daí, dessa fase, o que acontece? Nessa fase, você tem as geradoras e as consumidoras. Então, eu tenho que eliminar as que consomem o gás, para que sobre só as que gerem o gás. Então, a gente faz um pré-tratamento, que a gente chama desse inóculo. Como ela é um grupo bastante específico e ela é sensível ao pH e à temperatura, a gente
mexe, na verdade, nesse parâmetro, altera o parâmetro temperatura e o parâmetro pH, para que esses micro-organismos consumidores do gás eles desapareçam do meu processo e fiquem apenas os consórcios de bactérias que gerem o gás. Bom, então só traz benefícios. Olha, é um estudo assim, bastante promissor. Aqui no Brasil, é um estudo assim até inovador. Por quê? Porque existem muitos estudos de produção biológica de biogás na Europa, por exemplo, mas só que não existe a condição ideal como é de países tropicais. Ou seja, as bactérias elas sobrevivem a temperaturas próximas de 30 graus, 25, 30 graus. Então, isso é uma coisa muito boa, porque você pode operar o reator a temperatura ambiente. Contrário, por exemplo, de países como a Alemanha, por exemplo, que você tem que manter o reator aquecido. Porque na época do inverno, acho que 50% do ano, ou próximo a isso, não tem nem sol lá. Então, a gente é favorecido por esse tipo de coisa. Até o pessoal aqui na própria Unesp brinca comigo. Sandra, tira os seus reatores da estufa e deixa no corredor, porque Araraquara é uma cidade bastante quente. Então, é uma pesquisa promissora. Professora, obrigado pela presença aqui na TV Câmara, viu? Obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Nós estamos chegando ao final aqui de mais um Entrevistas. Você viu um pouco do que o SEMPEC faz aqui em Araraquara. Um trabalho muito importante que é gerado da nossa cidade para todo o Brasil. Até a próxima.